Olá, tudo bem com vocês? Hoje, dia 305 da nossa leitura da palavra, nós vamos ler os capítulos 22 ao 24 do livro de Lucas. Vamos à leitura? Capítulo 22. O plano para matar Jesus. Estava próxima a festa dos pães sem fermento, chamada Páscoa. Os principais sacerdotes e os escribas procuravam uma forma de matar Jesus porque temiam o povo. O pacto da traição. Ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. Judas foi entender-se com os principais sacerdotes e os capitães sobre como lhes entregaria Jesus. Eles se alegraram e combinaram em lhe dar dinheiro. Judas concordou e buscava uma boa ocasião para lhes entregar Jesus longe da multidão. Os discípulos preparam a Páscoa. Chegou o dia da festa dos pães sem fermento, em que era necessário fazer o sacrifício do cordeiro pascal. Então Jesus enviou Pedro e João, dizendo: Vão e preparem a Páscoa para que a comamos. Eles lhe perguntaram: Onde o Senhor quer que a preparemos? Jesus lhes explicou: Ao entrar na cidade, vocês encontrarão um homem com um cântaro de água. Sigam esse homem até a casa em que ele entrar e digam ao dono da casa: O mestre pergunta: Onde fica o aposento no qual comerei a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhes mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado. Ali façam os preparativos. E indo, acharam tudo como Jesus lhes tinha dito e prepararam a Páscoa. A ceia do Senhor. Chegada a hora, Jesus se pôs à mesa e os apóstolos estavam com ele. Então Jesus lhes disse: Tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes do meu sofrimento, pois eu lhes digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E pegando um cálice, depois de ter dado graças, disse: Peguem e repartam entre vocês, pois eu digo a vocês que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E pegando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue derramado por vocês. Mas eis que a mão do traidor está comigo à mesa. Pois o Filho do Homem vai segundo o que está determinado, mas ai daquele por quem ele está sendo traído. Então começaram a perguntar entre si qual deles seria o que estava para fazer isso. Quem é o maior? Houve também entre eles uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior, mas Jesus lhes disse: Os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados de benfeitores. Mas vocês não são assim. Pelo contrário, o maior entre vocês seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é maior, aquele que está à mesa ou aquele que serve? Não é verdade que é aquele que está à mesa? Pois no meio de vocês eu sou como quem serve. Vocês são os que têm permanecido comigo nas minhas tentações, e eu confio a vocês um reino, assim como meu Pai confiou a mim, para que comam e bebam a minha mesa no meu reino, e vocês se assentarão em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Pedro é avisado. Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar vocês como trigo. Eu, porém, orei por você, para que a sua fé não desfaleça, e você, quando voltar para mim, fortaleça os seus irmãos. Porém Pedro respondeu: Estou pronto para ir com o Senhor, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: Eu lhe digo, Pedro, que hoje, antes que o galo cante, você negará 3 vezes que me conhece. As 2 espadas. A seguir, Jesus perguntou aos discípulos: Quando eu os enviei sem bolsa, sem sacola e sem sandálias, por acaso faltou-lhes alguma coisa? Eles responderam: Não faltou nada. Então Jesus lhes disse: Agora, porém, quem tem bolsa, pegue-a, e faça o mesmo com a sacola. E o que não tem espada, venda a sua capa e compre uma. Pois eu lhes digo que é preciso que se cumpra em mim o que está escrito:
ele foi contado com os malfeitores, pois o que a mim se refere está sendo cumprido. Então lhe disseram: Senhor, aqui estão 2 espadas. Jesus lhes respondeu: Basta. Jesus no Monte das Oliveiras. E saindo Jesus, foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: Orem para que vocês não caiam em tentação. Ele, por sua vez, se afastou um pouco e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava, e estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o suor dele se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, Jesus foi até onde os discípulos estavam e os encontrou dormindo de tristeza e disse: Por que vocês estão dormindo? Levantem-se e orem para que não caiam em tentação. Jesus é preso. Enquanto Jesus ainda falava, eis que chegou uma multidão, e um dos 12, que se chamava Judas, vinha à frente deles e se aproximou de Jesus para o beijar. Jesus, porém, lhe disse: Judas, com um beijo você trai o Filho do Homem? Os que estavam ao redor de Jesus, vendo o que estava por acontecer, perguntaram: Senhor, devemos atacar com as espadas? Um deles golpeou o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Mas Jesus interveio, dizendo: Deixem, basta. E tocando na orelha do homem, o curou. Então Jesus disse aos principais sacerdotes, capitães do templo e anciãos que vieram prendê-lo: Vocês vieram com espadas e porretes como para prender um salteador? Todos os dias, estando eu com vocês no templo, vocês não tentaram me prender. Esta, porém, é a hora de vocês e a hora do poder das trevas. Pedro nega Jesus. Então, prendendo Jesus, levaram-no e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. Quando acenderam um fogo no meio do pátio e se assentaram juntos, Pedro tomou lugar entre eles. Uma empregada, vendo-o sentado perto do fogo, fixou os olhos nele e disse: Este também estava com ele. Mas Pedro negou, dizendo: Mulher, não o conheço. Pouco depois, outro homem, ao ver Pedro, disse: Você também é um deles. Mas Pedro disse: Homem, eu não sou um deles. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmou, dizendo: Com certeza este também estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistiu: Homem, não sei do que você está falando. E logo, enquanto Pedro ainda falava, o galo cantou. Então o Senhor voltou-se e fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: Hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Os guardas zombam de Jesus. Os homens que detinham Jesus zombavam dele, davam-lhe pancadas e, colocando uma venda sobre os olhos dele, diziam: Profetize, quem foi que bateu em você? E muitas outras coisas diziam contra ele, blasfemando. Jesus diante do sinédrio. Logo que amanheceu, reuniu-se a assembleia dos anciãos do povo, tanto os principais sacerdotes como os escribas, e o conduziram ao sinédrio, onde lhe disseram: Se você é o Cristo, diga-nos. Então Jesus lhes respondeu: Se disser, vocês não vão acreditar. E se eu perguntar, vocês não me darão resposta. Desde agora, o Filho do Homem estará sentado à direita do Deus Todo-Poderoso. Todos perguntaram: Então você é o Filho de Deus? Jesus respondeu: Vocês dizem que eu sou. Eles disseram: Que necessidade ainda temos de testemunho? Porque nós mesmos ouvimos o que ele falou. Capítulo 23. Jesus diante de Pilatos. Levantando-se toda a assembleia, levaram Jesus a Pilatos, e ali começaram a acusá-lo, dizendo: Encontramos este homem pervertendo a nossa nação, impedindo que se pague imposto a César e afirmando ser ele o Cristo, o Rei. Então Pilatos perguntou a Jesus: Você é o Rei dos judeus? Jesus respondeu: O Senhor está dizendo isto.
Então Pilatos disse aos principais sacerdotes e às multidões: Não vejo neste homem crime algum. Mas eles insistiam cada vez mais, dizendo: Ele agita o povo, ensinando por toda a Judéia. Começou na Galiléia e agora chegou aqui. Jesus diante de Herodes. Quando Pilatos ouviu isso, perguntou se o homem era galileu. Ao saber que Jesus era da região governada por Herodes, e estando este em Jerusalém naqueles dias, Pilatos enviou Jesus a Herodes. Quando Herodes viu Jesus, ficou muito contente, pois havia muito queria vê-lo, por ter ouvido falar a respeito dele. Esperava também vê-lo fazer algum sinal. E de muitas maneiras o interrogava, mas Jesus não lhe respondia nada. Os principais sacerdotes e os escribas ali presentes o acusavam com veemência, mas Herodes, juntamente com os seus soldados, tratou Jesus com desprezo e, para zombar de Jesus, mandou que o vestissem com um manto luxuoso e o devolveu a Pilatos. Naquele mesmo dia, Herodes e Pilatos se reconciliaram, pois antes eram inimigos. Jesus é condenado à morte. Pilatos então reuniu os principais sacerdotes, as autoridades e o povo e lhes disse: Vocês me apresentaram este homem como sendo um agitador do povo, mas tendo-o interrogado na presença de vocês, nada verifiquei contra ele dos crimes de que vocês o acusam. Nem mesmo Herodes, pois o mandou de volta para cá. Assim, é claro que ele não fez nada que mereça a pena de morte. Portanto, após castigá-lo, ordenarei que seja solto. E ele era obrigado a soltar-lhes um detento por ocasião da festa. Toda a multidão, porém, gritava: Fora com este, solte-nos Barrabás. Barrabás estava preso por causa de uma revolta na cidade e também por homicídio. Pilatos, querendo soltar Jesus, falou outra vez com o povo. Eles, porém, gritavam mais ainda: Crucifique, crucifique-o! Então, pela terceira vez, Pilatos lhes perguntou: Que mal fez este? De fato, não achei nada contra ele para condená-lo à morte. Portanto, depois de o castigar, mandarei soltá-lo. Mas eles insistiam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado, e o clamor deles prevaleceu. Então Pilatos decidiu atender-lhes o pedido. Soltou aquele que estava encarcerado por causa da revolta e do homicídio, a quem eles pediam, e quanto a Jesus, entregou-o à vontade deles. A crucificação de Jesus. E enquanto o conduziam, eles agarraram um sirineu chamado Simão, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz sobre os ombros para que a levasse após Jesus. Uma grande multidão de povo o seguia, e também mulheres que batiam no peito e o lamentavam. Porém Jesus, voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem antes por vocês mesmas e por seus filhos, porque virão dias em que se dirá: Bem-aventuradas as estéreis, que não geraram nem amamentaram. Nesses dias dirão aos montes: Caiam em cima de nós, e às colinas cubram-nos. Porque se isto é feito com a madeira verde, o que será da madeira seca? E também eram levados outros 2 que eram malfeitores para serem executados com Jesus. Quando chegaram a um lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à sua direita, outro à sua esquerda. Mas Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, para repartir as roupas dele, lançaram sortes. O povo estava ali e observava tudo. Também as autoridades zombavam e diziam: Salvou os outros, que salve a si mesmo, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente, os soldados zombavam dele e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: Se você é o rei dos judeus, salve a si mesmo. Acima de Jesus estava a seguinte inscrição: Este é o rei dos judeus. Os 2 malfeitores. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra Jesus, dizendo: Você não é o Cristo? Salve a si mesmo e a nós também. Porém o outro malfeitor o repreendeu, dizendo: Você nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença? A nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem. Mas este não fez mal nenhum. E acrescentou: Jesus, lembre-se de mim quando você vier no seu reino. Jesus lhe respondeu:
Em verdade lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso. A morte de Jesus. Já era quase meio-dia, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até às 3 horas da tarde. E o véu do santuário se rasgou pelo meio. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. O centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente este homem era justo. E todas as multidões reunidas para aquele espetáculo, vendo o que tinha acontecido, retiraram-se, batendo no peito. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galiléia ficaram de longe, contemplando estas coisas. O sepultamento de Jesus. E eis que havia um homem chamado José, membro do Sinédrio, homem bom e justo, que não tinha concordado com o plano e a ação dos outros. Era natural de Arimateia, cidade dos judeus, e esperava o reino de Deus. Ele foi até Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. E tirando-o da cruz, envolveu-o num lençol de linho e o depositou num túmulo, aberto numa rocha, onde ninguém havia sido sepultado ainda. Era o dia da preparação, e o sábado estava para começar. As mulheres que tinham vindo com Jesus desde a Galiléia seguiram José e viram o túmulo e como o corpo foi colocado ali. Então se retiraram para preparar óleos aromáticos e perfumes, e no sábado descansaram segundo o mandamento. Capítulo 24. A ressurreição de Jesus. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, as mulheres foram ao túmulo levando os óleos aromáticos que haviam preparado. Encontraram a pedra removida do túmulo, mas ao entrar não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes 2 homens com roupas resplandecentes. Estando elas com muito medo e baixando os olhos para o chão, eles disseram: Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrem-se do que ele falou para vocês, estando ainda na Galiléia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, seja crucificado e ressuscite no 3º dia. Então elas se lembraram das palavras de Jesus, e voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os outros que estavam com eles. Essas mulheres eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Mas para eles tais palavras pareciam um delírio. Eles não acreditaram no que as mulheres diziam. Pedro, porém, levantando-se, correu ao túmulo e, abaixando-se, viu somente os lençóis de linho e nada mais. Retirou-se para casa, admirado com o que tinha acontecido. Os discípulos no caminho de Emaús. Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém, e iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles, porém os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então ele lhes perguntou: O que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: Será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? Ele lhe perguntou: Do que se trata? Eles explicaram: Aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isto, já estamos no 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo e, não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não ouviram. Então ele lhes disse:
Como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante, mas eles o convenceram a ficar, dizendo: Fique conosco, porque é tarde, e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. Depois partiu o pão e o deu a eles. Então os olhos deles se abriram, e eles reconheceram Jesus. Mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: Não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: De fato, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Jesus aparece aos discípulos. Falavam eles ainda estas coisas, quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: Que a paz esteja com vocês. Eles, porém, ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Mas ele lhes disse: Por que vocês estão assustados? Por que surgem dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Toquem em mim e vejam que é verdade, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés, e por não acreditarem eles ainda por causa da alegria e como estavam admirados, Jesus lhes disse: Vocês têm aqui alguma coisa para comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado, e ele comeu na presença deles. A seguir, Jesus lhes disse: São estas as palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras, e disse-lhes: Assim está escrito que o Cristo tinha de sofrer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade, até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. A ascensão de Jesus. Então Jesus os levou para fora até Betânia, e erguendo as mãos os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando-o, voltaram para Jerusalém cheios de alegria e estavam sempre no templo louvando a Deus. Bem, encerramos a leitura do livro de Lucas. Amanhã nós daremos início à leitura do livro de João. Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês. Até amanhã.